Continuando então, falando da estenose aórtica, a gente estava falando que já que a válvula ela dificulta em abrir, ela não consegue fazer com que o sangue que estava no ventrículo esquerdo vá para frente. Então, obstrui essa via de saída, eu tenho um baixo débito. O baixo débito, esse baixo volume sistólico, portanto, ele é o responsável pelos sinais e sintomas. Então, esse indivíduo vai ter essa tríade, ó, dor torácica, síncope e dispneia, tudo por causa de baixo débito. O pulso, ele é tardos e parvos, ele é fino e ele é lento, porque não tem volume sistólico, entendeu? Não tem pressão direito nessa pessoa. O, o tratamento sintomático seria diurético, você não vasodilata essa pessoa, pelo amor de Deus, porque se ela já não tem pressão, né, você não vai fazer vasodilatador. Lembra, nas estenoses você não vasodilata, nas insuficiências, sim, você faz a vasodilatação. Os casos em que eu tenho a pessoa sintomática com uma estenose aórtica importante, aí indica o tratamento intervencionista, que pode ser o TAV, quando a pessoa tem uma anatomia favorável, que é tipo um implante, ou a troca valvar. Lembra da estenose mitral que eu falei que tinha valvoplastia por balão? Nesses casos, lá no mitral era o tratamento de escolha, basicamente, era um dos principais. Aqui na estenose aórtica ele já não funciona muito bem, ele é mais paliativo. Nessa tabelinha aqui tem os critérios do ecocardiograma para a gente falar de gravidade. Então, se é uma estenose, a área valvar está reduzida, é uma sobrecarga de pressão. Então, a velocidade do jato está alto do fluxo do sangue, né? Porque é uma sobrecarga de pressão. E o gradiente das pressões entre o ventrículo e a aorta vai estar aumentado, né? Porque não passa tanto sangue assim para a aorta. E a última valvopatia seria a insuficiência aórtica. A insuficiência aórtica é o contrário. As etiologias principais vão ser reumática, válvula bicúspide, hipertensão, a Marfan, dissecção, etc. Como que funciona então? Pensa, não decora. Insuficiência, uma dificuldade de eu fechar a válvula. A válvula aórtica, ela tem que estar fechada durante a diástole. Então, o sopro, ele é diastólico do tipo aspirativo. Uma coisa importante para a gente falar são esses sinais todos, e isso é muito importante. A insuficiência aórtica é a que tem mais coisa assim florida para a gente falar. Por quê? O que acontece na insuficiência aórtica? A válvula aórtica, ela não fecha direito, ou seja, o sangue que estava na aorta, ele vai começar a voltar para o ventrículo esquerdo. Consequência disso é que esse ventrículo esquerdo ele vai ter uma sobrecarga de volume, né? Ele vai ter uma tendência à dilatação, e esse excesso de volume que voltou para o ventrículo esquerdo, quando tiver a próxima sístole, vai ser uma sístole com muito sangue, entendeu? Então, essa sístole, ela vai estar com uma pressão aumentada, com mais sangue. Então, grava aqui, na insuficiência aórtica, tudo pulsa, por causa desse aumento do volume sistólico. Aumenta a pressão diferencial, porque a sistólica vai estar aumentada, a diastólica vai estar reduzida, então a diferença entre elas vai ser grande, aumenta a pressão diferencial. E aí eu tenho todos esses sinais aqui semiológicos de pulsação. Por que pulsa? Porque o volume está aumentado. Eu tenho uma sístole, depois que aconteceu o refluxo do sangue na insuficiência, da aorta para o ventrículo, esse ventrículo tem muito sangue, então na próxima sístole ele ejeta muita coisa, que faz pulsar. Então vai pulsar a artéria mesmo, que é o pulso de Corrigan, é um pulso em martelo d'água, ele é muito forte. Vai ter o sinal de Musset, que a cabeça da pessoa pulsa a cada movimento cardíaco por conta dessa pressão. Sinal de Traube, que é o pulso femoral, que vai estar forte. Sinal de Miller, que é a úvula do paciente, na boca está pulsando. Landolf,
que a pupila, digamos assim, ela vai começar a pulsar. O Rosenbach, a pulsação hepática, e também tem um outro, que é o sinal de Quincke. O sinal de Quincke é o leito capilar. Então, o leito ungueal capilar, ele vai começar a pulsar também. Então, lembra que na insuficiência aórtica tudo pulsa. Por quê? Porque tem muito sangue naquela sístole, porque refluiu da insuficiência, certo? Outra coisa importante, a gente falou que o sopro da insuficiência aórtica propriamente dita, ele é um sopro diastólico aspirativo. Ele é diastólico porque tem que estar fechada a aorta durante a diástole. Agora, existe um outro tipo de sopro, que é o sopro de Austin-Flint. Gente, isso é importante, tá? Isso é importante, vai cair na prova. Sopro de Austin-Flint é o quê? É uma estenose mitral funcional. O que acontece? Quando eu tenho um excesso de sangue nesse ventrículo esquerdo, porque ele refluiu o sangue, né? Ele vai ter uma sobrecarga de volume no meu ventrículo esquerdo. Esse volume, ele começa a pressionar a artéria, a artéria não, desculpa, a válvula, nada a ver, a válvula mitral. Então, imagina que o ventrículo tá aqui, a válvula tá aqui, o átrio esquerdo tá aqui. Então, tem muito sangue aqui, vai começar a pressionar essa válvula mitral, que não, a pressão é tão grande que ela não vai conseguir abrir depois, né? Ela tem que fazer a pressão para abrir do átrio esquerdo, né? Contra a pressão do ventrículo esquerdo. Essa pressão do átrio esquerdo não é capaz de superar essa pressão que está aqui embaixo, entendeu? Então, a válvula mitral, ela não consegue abrir direito. E aí eu tenho uma estenose mitral funcional, que é o sopro de Austin-Flint. Como que é um sopro de estenose mitral? Se ela não abre direito, a mitral tem que estar aberta durante a diástole, é um sopro diastólico também, certo? Que acontece tudo ao mesmo tempo. Então, a estenose mitral funcional no sopro, na insuficiência aórtica por conta da sobrecarga de volume. Que nem eu já tinha falado, né, sobrecarga de volume do VE leva a hipertrofia excêntrica, que é a dilatação, que gera cardiomegalia. São os maiores corações da cardiologia, são decorrentes dessa insuficiência aórtica. Novamente, para tratamento, sempre que a insuficiência, vasodilatador é empregado, diurético também, para esses casos, e lembra que é sintomático isso, né? Não vai mudar o curso da doença. Na presença de sintomas ou de complicadores, especialmente no ecocardiograma, aí indica a troca da válvula, que é o definitivo. Tudo bem? Respira que tá acabando. Tá muito rápido, tá muito lento? Tá ótimo, Rá. Então tá bom. Vamos falar de IC, de insuficiência cardíaca. Qual que é a definição de IC? A IC é uma incapacidade do coração de manter um débito adequado para perfundir os tecidos. Ou ele faz essa manutenção de débito às custas de uma pressão muito elevada. E aí, então, é a definição da insuficiência cardíaca. Ela pode ser aguda, que é aqueles quadros que a pessoa chega lá no pronto-socorro com edema de pulmão, com choque cardiogênico. Pode ser crônica, que é a grande maioria dos casos, com congestão, baixo débito. Ela pode ser esquerda, que é quando eu tenho os sinais da congestão pulmonar. Pode ser direita, quando a congestão é sistêmica. E aí a principal causa da IC direita é uma IC esquerda. Pode ser sistólica ou diastólica. Na verdade, esses termos IC sistólico ou diastólico, eles são menos comuns, menos empregados atualmente. Na verdade, você fala que a sistólica é a IC-FER, que é de fração de ejeção reduzida, e a diastólica, geralmente, ela é preservada. As principais causas de insuficiência cardíaca vão ser, em primeiro lugar, isquêmica, então a pessoa teve um infarto
aquela área do coração morreu, não está contraindo direito, da insuficiência cardíaca. Pode ser por hipertensão ou também uma cardiomiopatia dilatada pode causar a insuficiência cardíaca. Aqui nesse quadrinho rosa tem o que eu tinha falado da fração de ejeção no ecocardiograma, né? Através do eco que você vê a fração de ejeção. Ela está preservada se tiver maior ou igual a 50% da fração de ejeção, ela está reduzida se tiver menor do que 40%. E entre 40 e 50 vai ser fração de ejeção intermediária. Aqui, essa outra tabela de cima são os famosos critérios de Framingham. Critérios de Framingham para você fazer o diagnóstico clínico da insuficiência cardíaca. São todos esses critérios, 9 critérios maiores e 7 critérios menores. Só que para diagnóstico eu preciso ou de 2 critérios maiores presentes, ou de um critério maior e 2 critérios menores positivos. Certo? Então, só para citar, né, os maiores, estertores pulmonares, dispneia paroxística noturna, é bem importante, que a pessoa acorda de noite com falta de ar, edema agudo pulmonar, turgência jugular, reflexo hepatojugular, pressão venosa central aumentada, cardiomegalia no raio-x, a terceira bulha, e também ela perdeu peso, mais de 4,5 de quilos de peso, depois que ela começou o tratamento, porque ela descongestionou, certo? Ela tirou aquele edema todo que ela tinha por causa da insuficiência. E os menores, dispneia aos esforços, lembrar que um tipo característico de respiração na insuficiência cardíaca mais descompensada é aquela respiração de Cheyne-Stokes, que é aquela que começa pequenininha, vai aumentando e depois vai diminuindo. Outros, tosse noturna, derrame pleural, no caso, os exudatos, né? Não, os transudatos, desculpe, os transudatos, que são aqueles amarelinhos, né? Sem muita celularidade. Edema maleolar, hepatomegalia, taquicardia e também redução de capacidade funcional. Falando na classe funcional, na capacidade funcional da pessoa, tem a classificação de NIRA. É muito semelhante, lembra ontem quando a gente falou da angina, da angina típica, da angina estável, a gente falou da classificação da Sociedade Canadense. Lembra que tinha classe 1, 2, 3 e 4. Quanto maior a classe do paciente, é pior. Aqui é muito semelhante, NIRA. Classe 1, a pessoa não tem sintomas. Classe 2, ela tem as atividades com limitação leve, né? Ela tem dispneia, que é com relação à dispneia, ao cansaço da pessoa, né? Lá no infarto era dor, era angina, mais característicos, né? Então, limitação leve, classe 2, classe 3 é uma limitação importante, só que em repouso tá tudo bem. E na classe 4, mesmo em repouso, ela vai ter sintomas. Então, essa é a classificação de NIRA, classe funcional. Existe uma outra maneira de você classificar a IC de acordo com estágios. E esse daqui é o que importa para o tratamento. Então, saibam essa tabelinha aqui, super importante. Ó. Estágio A, estágio B, C ou D. Vai variar de acordo com alterações estruturais, então, o que eu tenho de achado no ecocardiograma, e de acordo com os sintomas de IC da pessoa, que são os critérios de Framingham que a gente já falou. Então, o estágio A pessoa ela é assintomática e ela não tem alteração estrutural, ela não tem lesão no eco. O estágio B, ela também é assintomática, mas eu já tenho a alteração estrutural, e aí já começa medicações específicas para isso. Estágio C, a pessoa que tem tudo, tem alteração estrutural e tem sintoma. E o estágio D, qual que é a diferença? Também tem alteração estrutural e tem sintoma. A diferença é que aqui no estágio D são sintomas, são alterações mais graves e que já estão refratários a um tratamento que já vinha, já estava instituído, né? Então, é refratário no estágio D. Então, a gente falou que você pede o eco para diagnosticar, para você avaliar a gravidade dessa insuficiência cardíaca, e ele é utilizado assim no eco em basicamente todos os casos.
Mas quando você tem situações específicas de dúvida diagnóstica, ou quando você quer fazer um marcador prognóstico, você pede um outro exame, um exame de sangue, que é o BNP, ou também tem o NP-proBNP, essas duas possibilidades. Depois a gente vai falar quando pede um ou quando pede o outro. Mas, no geral, é o BNP, na maioria das vezes. Esses marcadores, eles são marcadores prognósticos ou quando você tem dúvida. Eles não servem para guiar o tratamento. Então, você não fala, tá melhor ou tá pior de acordo com o remédio que eu estou dando por conta do valor do BNP. Ele é só um parâmetro, assim, a mais naqueles pacientes que você precisa confirmar, certo? Aqui no raio-x está mostrando o coração grandão, né, um índice cardiotorácico maior do que meio. Aqui nessa outra tabela são as mudanças de estilo de vida, que a gente já sabe, né, a alimentação bonitinha, rica em ômega 3, frutas, vegetais, a redução de sódio é importante, por conta da retenção de líquido também, por conta da pressão. O consumo de álcool evitar, fazer atividade física e também esses pacientes têm que ter vacinação de influenza e pneumococo, certo? Porque eles têm um grau de imunossupressão. Beleza, vamos falar dos medicamentos. Essa parte, Senhor Jesus Cristo, é muito importante, tá? Vai cair com toda certeza. Lembra daqueles estágios A, B, C e D? O A não tem sintoma, não tem lesão estrutural. Então, o que você tem que fazer é tratar as comorbidades da pessoa. Faz o tratamento da hipertensão, do diabetes e propõe mudança de estilo de vida, que é aquela tabelinha do slide anterior. O estágio B, lembra? Ele é aquela pessoa que já tem alteração estrutural, só que é assintomático. Mesmo assim, eu já começo a tratar essa pessoa. E aí vão entrar duas medicações. Eu uso 2 fármacos ao mesmo tempo. Eu uso ou o Iecobra, né? Um dos dois, Iecobra, mais um beta-bloqueador. Então, Iecobra mais beta-bloqueador. Qualquer beta-bloqueador? Não. Você decora isso, tem que saber. É o CMB. C de carvedilol, M de metoprolol, e detalhe que é o succinato de metoprolol, porque tem o tartarato de metoprolol que não funciona aqui, não adianta. É o succinato de metoprolol. E o B de bisoprolol. Então, CMB, carvedilol, metoprolol, succinato, né? E o bisoprolol. Então, você faz essa dupla terapia no estágio B. Lembra que estágio B, a letra B é a segunda, então você faz dois medicamentos. Detalhes sobre o tratamento: você começa com doses baixas e depois vai aumentando a cada 2 semanas. E devido à dose do beta-bloqueador, a pessoa, inclusive, ela pode dar uma pioradinha nos sintomas nas primeiras semanas, nos primeiros dias, por conta do efeito do beta-bloqueador, mas isso vai passar. Então, a pessoa não pode desistir. O estágio C é aquela pessoa que tem alteração estrutural, tem sintoma. Aí, para essa pessoa, a gente vai fazer uma tripla terapia. Então, letra C, ABC, 3 remédios. O IECA ou o BRA, o beta-bloqueador, e aí são aqueles 3 lá mesmo que a gente falou, o CMB, e a espironolactona, bem importante saber que o terceiro remédio é a espironolactona. E o estágio D? O estágio D é aquele indivíduo que tem sintoma, tem lesão estrutural e já está refratário, está difícil. Então, você faz todos os fármacos do estágio C, mais algumas medidas especiais. Por exemplo, algumas dessas medidas especiais, o ressincronizador, que está indicado no paciente em ritmo sinusal, que tem uma fração de ejeção menor que 35%, ou que está em bloqueio de ramo esquerdo, que tem bloqueio de ramo esquerdo, ou um desfibrilador implantável, que está indicado quando a pessoa faz taquicardia ventricular sustentada ou se recuperou de um evento de morte súbita, de uma arritmia fatal, né? Então, são essas as possibilidades. Aqui nesse slide, todos os remédios que estão nesse slide, eles reduzem mortalidade na IC, certo? IECA, especialmente o IECA. Beta-bloqueador, esses 3. A espironolactona, todo mundo aqui reduz mortalidade. E nesse slide aqui,
Esses daqui estão grifadinhos, nas bolinhas aqui, também reduzem mortalidade. E aqui embaixo eu coloquei os que não reduzem a mortalidade, tá? Então, tem que saber isso também. Além das terapias de acordo com os estágios, tem que saber o que reduz e o que não reduz. Quais são as terapias adicionais que podem ser acrescentadas ou que podem substituir fármacos? Primeiro, hidralazina com nitrato. Você pode fazer essa medicação se o paciente tem uma contraindicação a Iecobrá. E aí, então, ele vai substituir Iecobrá. Mas, nos pacientes refratários, existe a possibilidade de eu acrescentar na terapia. Então, ele já estava em terapia tripla, e aí eu acrescento esses dois aqui. Nos pacientes que são negros, essa combinação reduz a mortalidade na IC. Próximo, terapia especial adicional. É o inibidor da neprilisina, que é o sacubitril, mais valsartana. Quando que ele vai ser utilizado? Nos sintomáticos, quando já tem a terapia tripla otimizada. E aí, nesses pacientes, eu substituo o Iecobrá por sacubitril valsartana, entendeu? Mesmo que já está triplo otimizado, ele substitui, certo? Porque, na verdade, a valsartana, ela é um BRA, né? Você não vai colocar 2 BRA, enfim, substitui nesses pacientes. E aí, para você fazer essa substituição, primeiro você espera 36 horas para começar o remédio novo, para você evitar o fenômeno de angioedema. Se você juntar, se fizer um intervalo muito curto, tem risco dessa pessoa fazer o edema. Coisa importante, lembra que eu tinha falado do BNP, NT-proBNP? Aqui que entra a diferença. No geral, você sempre vai pedir o BNP. A exceção é quando o paciente começa a fazer o uso de sacubitril valsartana. Por quê? Porque o sacubitril, ele é um inibidor da neprilisina. A neprilisina, ela inibe a degradação do BNP. Então, se eu inibo quem inibe a degradação, ou melhor, a neprilisina, ela promove a degradação, desculpa. Então, a neprilisina, ela degrada. Se eu inibo quem degrada, eu vou aumentar o BNP. Ou seja, se eu fizer como parâmetro o BNP, a partir do momento que eu começo esse fármaco, ele vai aumentar. E isso não tem correlação com a gravidade da minha IC, né? Não indica nada. Então, por isso eu monitoro a partir daí o NT para BNP, que ele não sofre degradação por neprilisina, ele não vai alterar seu valor pelo uso do fármaco, entendeu? Então, tem essa diferença. Outros fármacos, ivabradina. A ivabradina é você associa ela quando você já tem a terapia tripla otimizada lá no estágio C, no estágio D. O ritmo para você usar a ivabradina, ele deve ser sinusal e a frequência cardíaca deve ser acima de 70. E, por fim, o ISG, o inibidor da SGLT1, que é a dapaglifosina, o principal representante. Ele reduz mortalidade, lembra que todos aqui de cima, eles reduzem a mortalidade. Lembrar só que hidralazina e nitrato é no paciente negro, mas, assim, reduz mortalidade, esses daqui. A dapaglifosina, ela reduz mortalidade, inclusive naqueles que não são diabéticos, né? Ele é um fármaco antidiabético, mas até mesmo para os não diabéticos, vale a pena você fazer o uso da dapaglifosina, certo? E aqui embaixo nós temos as drogas que não reduzem a mortalidade. Então, você pode até dar, mas não tem implicação no prognóstico do paciente, assim, em termos de mortalidade. A digoxina, você vai utilizar quando a fração de ejeção estiver reduzida, então não pode na fração de ejeção preservada. Os diuréticos, furosemida, tiazídicos, eles são sintomáticos, então só se a pessoa tiver sintoma da congestão, os critérios lá de Framingham que você vai dar, senão não. E a amiodarona também pode ser utilizada e não reduz mortalidade. Para terminar essa parte da IC, vamos falar da IC aguda. O que é a IC aguda? É aquele quadro agudo, né? Que a pessoa vai se apresentar no pronto-socorro com sinais de congestão, com dispneia,
Aí a gente tem vários perfis para falar. Quais são as causas da IC aguda? Pode ser por má adesão ao tratamento, infecções, sobrecarga hidrossalina. O infarto pode descompensar a insuficiência cardíaca, arritmias, TEP, alguns fármacos que são cardiodepressores, miocardite, anemia, etc. Então, são todos fatores que descompensam uma IC. Quais são os padrões, então? Para a gente entender os padrões, vamos entender o conceito por trás. O que é o quente? A IC quente. O termo quente, ele vai referir para a gente que a pessoa tem uma boa perfusão periférica. Então, a extremidade dela é quente, está chegando sangue bonitinho. E o frio? A má perfusão periférica. Então, um baixo débito cardíaco. O que é o seco? O seco é aquela pessoa que não tem congestão pulmonar. Então, ela está seca. E o úmido é o contrário, é aquela pessoa que tem sinais de congestão pulmonar. Aí, você fazendo essas combinações, quente, frio, seco, úmido, você gera os 4 perfis, o A, B, C e o L. O que é o perfil A? O perfil A é o paciente compensado, na verdade, ele não está em IC aguda. Ele é o objetivo do seu tratamento. Ele é o paciente que é quente, ou seja, bem perfundido, não está em choque, e ele é seco, ou seja, ele não tem congestão. É o seu objetivo. E o B? O B é o tipo mais comum, é esse daqui. Ele vai ser quente e ele vai ser úmido, ou seja, ele tem uma boa perfusão, só que ele tem sinais de congestão. O tipo B, o perfil B, ele é o mais comum, e já que ele tem a congestão, já que ele é úmido, você usa diuréticos e, nos casos mais graves, vasodilatadores. O beta-bloqueador na descompensação, ele é ruim, né, porque ele vai fazer bradicardia na pessoa e aí o coração, tipo, ele tem que bombear, entendeu? Ele tá insuficiente, ele tá descompensado porque o débito está realmente prejudicado. Então, eu não posso limitar mais esse coração, entendeu? Com beta-bloqueador. Então, no perfil B, eu posso dar um beta-bloqueador? Até pode, mas é depois, no segundo momento, você vai com calma no beta-bloqueador. Perfil B. Perfil C, aqui embaixo. Perfil C é aquele paciente que está frio e está úmido, então é o pior dos casos. Ele tem as duas coisas, ele tem baixo débito, ele está mal perfundido, e ele está úmido, ele está congesto. Então, eu tenho que resolver as duas coisas. Eu vou dar inotrópicos para eu aumentar a contração cardíaca, vou dar diuréticos para reduzir a congestão. Nos casos refratários, pode ter suportes mecânicos circulatórios mais específicos. Nesse caso, realmente, o beta-bloqueador está contraindicado. Se a pessoa já vinha num tratamento de IC que tinha que usar beta-bloqueador, aí você suspende ele. Se ela estiver usando, se ela não tiver, você não dá, simplesmente não dá. E o perfil L? O perfil L é aquele paciente que é frio e seco. Ele é frio porque ele tem baixo débito, ele é seco, ele não está congesto. Nesse caso, se ele está frio, se ele tem baixo débito, você dá volume para ele. Hidratação venosa, só que é cautelosa também, porque ele tem uma IC, vai que ele faz congestão no meio do caminho, né? Então, são esses perfis, A, B, C, L. Certo, gente? Acho que vai dar tempo de terminar esse daqui, falta 9 minutos para acabar. Vamos falar de fibrilação atrial. O último tema que a gente tem para falar é a arritmia sustentada mais comum, principal causa de embolia cardiogênica e de AVC isquêmico embólico. A incidência aumenta com a idade. Os fatores de risco clássicos, né? Então, idade aumenta, chance, insuficiência cardíaca, hipertensão, diabetes, apneia do sono, álcool, a estenose mitral, causas genéticas, também podem aumentar a chance de fazer FA. A fisiopatogenia, lembra que a gente falou que é um tipo de taquicardia supraventricular, que tinham 3 mecanismos possíveis de gerar um ataque supra. E aí, para FA, o mecanismo é de circuito de micro-reentradas. Então, são micro-circuitos que acontecem.
Diagnóstico no eletro, a gente já sabe, certo? Eu vou ter uma ausência de onda P, ou aquelas linhas F bem fininhas, o intervalo RR, ele é irregular. E para eu definir, eu tenho que ter um eletro inteiro em FA, ou uma derivação durante 30 segundos correndo inteira em FA, para eu definir os critérios. Aqui tem a divisão para a gente das classificações, então. A FA ela pode ser paroxística, persistente ou permanente. Ela vai ser paroxística, o próprio nome já diz, então ela vem rápido, vem de uma vez e vai embora rápido também. Ela dura no máximo até 7 dias e tem um término espontâneo. A persistente dura mais do que 7 dias, podendo ser de curta duração, quando é de 7 dias até 1 ano. E aí, assim, pode falar persistente e curta duração ou só persistente, entendeu? De 7 dias até 1 ano se chama persistente. Só que quando você fala persistente de longa duração, aí tem mais de 1 ano de duração. Nesses casos da persistente, o seu objetivo de tratamento ainda vai ter como prioridade mudar esse ritmo. Então, você pode fazer cardioversão, química ou elétrica na persistente. Já a permanente é aquela que eu opto por não, ela dura mais que 7 dias, e eu opto por não reverter o ritmo. Então, essa pessoa eu vou controlar a frequência, vou anticoagular, e ela vai ficar fazendo FA mesmo. Para você falar de anticoagulação, isso daqui, pelo amor de Jesus Cristo, tem que saber, que é o Chades-Vasque. Tem que saber calcular quais são os parâmetros e as pontuações. Tem que saber isso. Então, C de insuficiência cardíaca, H de hipertensão, esse primeiro A de idade, age, maior ou igual a 75 anos, que pontua 2, o D de diabetes pontua 1, o S pontua 2, que é stroke, que é AVC, V de doença vascular pontua 1, esse segundo A, que é outra faixa etária, age, 65 a 74 anos, pontua 1, e o S aqui de sexo feminino, que pontua 1. E aí, a depender do sexo, eu divido as pontuações e recomendo ou não a anticoagulação. Mulher, primeiro que ela já começa com 1 ponto no Chades-Vasque só por ser mulher. Então, se pontuar só 1, você não anticoagula. Se pontuar 2, você pode anticoagular ou não. E 3 ou mais no Chades-Vasque no sexo feminino, você tem que anticoagular. Já nos homens, 0 não anticoagula, né? Não vai, o homem tem como pontuar 0 no Chades-Vasque. O 1 você pode ou não, e o maior ou igual a 2 você tem que anticoagular, certo? Aqui outros conceitos, eu já tinha falado um pouquinho. A FA valvar é a estenose mitral moderada grave, ou ainda uma prótese valvar metálica. Lembra que eu falei que é a metálica que tem que anticoagular? E é qualquer valva, né? Aqui a estenose é necessariamente a mitral. A prótese pode ser para qualquer valva do coração, qualquer valva, qualquer região. Nos casos de FA valvar e também na cardiomiopatia hipertrófica, você não precisa calcular o Chades-Vasque, porque, independente dessa pontuação, você tem que anticoagular o cidadão. FA valvar, cardiomiopatia hipertrófica cursando com uma FA, né? A gente vai anticoagular. Existe um outro score que tem o Chades-Vasque, que eu falei, e tem esse daqui, que é o Hasbled, também é um mnemônico, e ele vai avaliar fatores de risco que podem aumentar a chance de sangramento. Ele nunca vai contraindicar a anticoagulação, isso é importante. Você usa o Hasbled só para falar, olha, essa pessoa tem tal e tal fator de risco, vamos tentar intervir antes que ela sangre. Então, é mais para essa visão, assim, de você evitar que as coisas aconteçam do que contraindicar a anticoagulação, porque realmente é necessário. Se você não anticoagular a pessoa, ela vai ter um AVC, ela vai embolizar, certo? Manejo de FA. Tem esse mnemônico aqui, o CCABC. A gente já começou a falar dessas letrinhas, então o C
seria você fazer o diagnóstico. Esse primeiro C a gente vai fazer o diagnóstico, vai confirmar a FA através do eletro, essa pessoa ela pode ter sintomas, etc. O segundo C seria as características dessa FA que a gente falou com relação a se ela é paroxística, permanente, persistente. O A é a anticoagulação, o B seria um bom controle dos sintomas, e esse último C é as comorbidades. E aí eu vou fazer esse manejo dependendo do contexto do paciente. Então, vamos lá. Gente, falta 2 minutos, e aí eu vou começar esse assunto, vai ter que parar, então eu acho que falta 3 slides, se eu não me engano, tá? E aí a gente volta já já.